Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um Café com Amor Autêntico. É o nosso 11º episódio. Olha que coisa boa! Já fazem 11 episódios nós estamos aqui conversando, batendo esse papo e conversando, fazendo este Café com Amor Autêntico. No dia de hoje não é diferente. Vamos bater mais um papo. Você já percebeu como que a palavra, quando as pessoas escutam a palavra castidade, gera um certo desconforto em muitas pessoas, principalmente nos namorados ou namoradas, que às vezes não tem uma frequência tão grande na igreja, ou não foram catequizados de uma maneira bem correta, ou nunca ouviram falar sobre a castidade, só ouviram falar sobre a castidade daquilo que ela não é, na verdade. E muitas vezes as pessoas, quando você fala de castidade, o desconforto é tão grande que parece que a gente está falando de uma doença muito grave. Mas aqui eu quero propor um pensamento diferente, algo diferente, para que você possa ter nas suas mãos, quando você for propor a castidade, você vai saber como direcionar e como falar da beleza que ela é. Porque muitas pessoas acham que a castidade é negação, é repressão, mas muito pelo contrário, ela gera integração conosco. Então vem conosco, vamos falar sobre este assunto, porque castidade não é repressão, é integração. Vamos juntos neste Café com Amor Autêntico aprender como amar com maturidade, e o nosso caminho é a castidade. Então, se você quer sair dos impulsos, quer gerar um namoro realmente que possa ser chamado de santo, belo, fica comigo, porque este café é para você. E se você já nos acompanha, já sabe o que tem que fazer. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, da onde você fala, qual é a sua paróquia. Ativa o sininho, segue a gente para mais e compartilha este vídeo com mais pessoas, tá bom? Então, editora, roda a vinheta, porque esse café é para quem quer amar de verdade. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que nós temos que ter na nossa mente para que esse desconforto, como eu disse para vocês, não seja gerado e não aconteça conosco? A primeira coisa, nós temos que erradicar, temos que destruir todo pensamento errado sobre a castidade. E qual é o erro mais comum que acontece quando a gente fala sobre a castidade? Muita gente aprendeu que a castidade, na verdade, é basicamente duas coisas: reprimir o desejo, fingir que ele não existe, ou não sinto nada, né? Sou, sei lá, um ameba, não sinto nada, tá? Ou a negação da sexualidade e esse aprisionamento que nós vivemos. Então, de certa forma, é isso que aprende. Você não pode, mas nunca nos ensinaram o que a castidade realiza de verdade na nossa vida. Porque a castidade não é nada disso que eu disse para vocês, não é aprisionamento, não é negação, não é nada disso. A castidade, meus irmãos, ela tem uma força geradora de maturidade. Porque a castidade, ela não gera medo, ela não gera tensão, ela não gera sofrimento, como muitos apontam e como a sociedade aponta que é a castidade. Então, nada disso é castidade. Muito pelo contrário, ela gera maturidade, ela gera integração. Então, a castidade, ela é essa integração do desejo. O desejo não domina mais a gente, mas ele está submetido à razão e à vontade, está caminhando junto com a nossa razão e a nossa vontade. Porque se a gente deixa se levar pelo desejo, já viu que vira, né? Qualquer coisa que a gente sente no nosso corpo, a gente já quer dar vazão, vivendo uma sexualidade desregrada, ou indo para masturbação, para pornografia. Mas muito pelo contrário, a castidade vai purificando isso e vai colocando o nosso desejo submisso à nossa razão e à nossa vontade. E aí, meus irmãos, quando essa transformação, essa integração vai acontecendo, o amar nosso, ele deixa de ser aquele amar para usar a outra pessoa. Nós amamos sem usar o outro, porque estamos respeitando a dignidade do outro. A castidade muda completamente o nosso modo de ver, nosso modo de pensar, de relacionar com o outro. Porque no fundo, a castidade é aprender a amar sem usar o outro. No fundo, a castidade vai educar a nossa maneira de usar, como eu disse para vocês várias e várias vezes.
A castidade é educadora daqueles que desejam amar de maneira autêntica. Porque quando não existe o domínio de si, o amor vira impulso. Então a gente vai sendo impulsionado a qualquer coisa. E aí vira luxúria, vira carência. E aí a gente vai gerando feridas no nosso coração, ferindo a outra pessoa. E aí a gente não vive o amor como ele foi pensado por Deus. Mas quando existe maturidade, o amor vira escolha. Aí tudo muda, tudo muda. Por que isso tudo muda? Porque nós começamos a amar o outro porque eu me decidi pelo bem do outro. Olha só o que a castidade nos transforma. Eu decidi amar da maneira correta, conduzido pela castidade, porque eu decidi fazer o bem para o outro. Estou pensando no bem para o outro. E isso a castidade transforma, vai transformando a nossa vida. E aí o nosso desejo vai sendo transformado em doação. O nosso desejo se transforma no desejo de se doar. O desejo em si, meus irmãos, aqui não é o problema, porque todos nós desejamos, faz parte da nossa natureza humana. O problema é quando o desejo vira egoísmo. E aí eu quero possuir o outro, eu quero o outro só para mim. Eu quero dominar o outro, eu quero pegar o outro e dele só ele para mim. E usar dele da maneira que eu achar mais conveniente. Isso não é amor. E a castidade transforma este egoísmo. E aqui acontece algo muito belo, muito bonito. A castidade transforma o nosso desejo em capacidade de doação. Aqui a gente vai viver aquilo que a São João Paulo II diz na Teologia do Corpo, que a gente só se compreende quando a gente se doa. O nosso corpo ele só se compreende quando a gente se doa. Aqui não estou falando de relação sexual, estou falando de doação de vida. Desta força interior que nós temos na nossa sexualidade. Então, a castidade transforma o nosso desejo numa capacidade, numa força de doação. E é isso que nós temos que estar em mente. E aí você continua desejando. O desejo ele continua existindo, mas você aprende a desejar do jeito certo, da maneira correta. Você não deseja mais consumir o outro para a sua satisfação própria. Muito pelo contrário, você deseja se entregar para o bem do outro, para o bem daquela pessoa que você se propôs a amar. E aí nós entramos no caminho do autodomínio. Do autodomínio, meus irmãos. Porque quem aprende a governar os seus desejos, ama com liberdade, constrói relacionamentos com mais virtudes, relacionamentos virtuosos, vive a sexualidade na sua verdade, de acordo com o plano de Deus, como Deus pensou. E aqui, meus irmãos, a pessoa não fica preso, não é escravo dos seus impulsos, dos seus próprios impulsos. A castidade, ela não empobrece a nossa maneira de amar. Ela não empobrece o amor, muito pelo contrário, vai elevar ao amor ao nível de entrega, de doação total, ao nível, meus irmãos, de santidade. Então a castidade é essa virtude que nos educa para amar. Então a castidade, o que ela vai realizando durante todo este período na nossa vida, que a gente vai se aprofundando, vai deixando ela conduzir a nossa vida, purificando o nosso ser. Ela purifica de fato toda a nossa maneira de enxergar o amor e de conviver com o outro. Ela fortalece a nossa maneira de amar, principalmente nos momentos de desafios, de tentação. Nós estamos fortalecidos pela castidade. E ela nos amadurece. Amadurece a gente para o amor. Ela nos amadurece para amar. E aqui nós precisamos fazer uma pergunta decisiva. E qual é essa pergunta que eu e você temos que fazer constantemente na nossa vida? É se você ou eu estamos aprendendo a amar melhor. Você está aprendendo a amar melhor? Se você, no seu relacionamento, na sua vida, você percebe que não está aprendendo a amar melhor, que está faltando castidade. Está faltando este professor, este educador, que nos ensina a amar melhor. Porque a maturidade afetiva, meus irmãos, não é deixar de sentir, não é deixar de desejar, não é de deixar de sentir os impulsos sexuais que nós sentimos. Muito pelo contrário, é saber orientar o que nós sentimos. E quem é este orientador, quem é este guia? É a castidade.
É Ele que nos direciona. Por que quero dizer tudo isso para vocês, meus irmãos? Tudo isso digo para vocês porque no fim das contas eu quero iluminar a mente de vocês para que vocês saibam que a castidade, ela não é repressão, ela é integração. É quando o coração, meus irmãos, vive, o seu coração, a sua razão e a sua vontade, eles vivem e encaminham, se conduzem para o mesmo caminho, para a mesma direção, estão unidos para o mesmo propósito. É quando o amor deixa de ser um impulso para ser uma escolha, passa a ser uma escolha para o bem do outro. Então a castidade nos leva para isso, meus irmãos, nos leva para isso. Que hoje você possa ter essa virada, porque a castidade, ela é o professor que você tanto buscava para poder amar de verdade. Então, se esse episódio fez sentido para você, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho para que você possa receber outros vídeos, outros conteúdos do Café com Amor Autêntico. E se você realmente tudo isso fez sentido para você, escreve nos comentários. Eu acredito no amor autêntico, que nós vamos dar um coraçãozinho para cada pessoa que escrever eu acredito no amor autêntico, porque nós acreditamos no amor autêntico. E você, até a próxima, até o próximo Café com Amor Autêntico, porque essa caminhada continua. Tchau, tchau, forte abraço.